momento sobre a primazia do amor. Está aí na sua página 61 da apostila. Você possa estar abrindo aí, página de número 61. A gente vai falar primeiramente sobre a primazia do amor, tá? E depois a gente, para encerrar, vai falar sobre o equilíbrio, né? Eu louvo a Deus porque tudo é um propósito de Deus, tudo tem a Bíblia diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E eu louvo a Deus porque até para eu estar falando para vocês sobre o que a gente vai falar agora da primazia do amor, eu acho tão lindo o cuidado de Deus, tão maravilhoso, que eu não poderia ter dormido em outro lugar, no seu lugar que eu dormi ontem, de ontem para hoje. Foi algo diretamente do céu. E eu lembro que quando dormimos eu, o João Pedro e a Renata no mesmo quarto, ali na casa dos pais do pastor Dedé, né? E quando a gente foi dormir, aí o pastor Paulo chegou com um negócio lá para matar as muriçocas lá, esqueci o nome lá, o inseticida lá. Aí Renatinha fez, não, que meu marido tem alergia. E eu digo, meu Deus, ele tem alergia a inseticida e eu a mosquito. Como é que vai ser, né? Jesus Cristo! Mas como eu amo o João, eu na minha mente, ele nem sabe que eu tive esse buruçu todinho para poder dormir. Eu digo, mas Senhor, eu sou pastor, eu tenho que cuidar dele. Se ele tem alergia ao inseticida, então não vamos colocar, né? Aí quando a gente está se harmonizando para dormir, rapaz, apareceu uns bichinhos lá. E Renatinha, uma benção, eu falei, pastor, acho que é um marimbondo. E ela sabe? Eu digo, calma, só que eu estou nervoso, né? Eu não sou do mato, irmão. Minha esposa ia matar aqui, né? Renato sabe, né? Eu por mim lá em casa, eu cimentava tudo, tirava as árvores, olha que loucura, né? Aí eu digo, pronto, aí a gente matando lá esses bichinhos, que eu não sei qual é, que parecia um marimbondo. Aí depois o pai do pastor Dedé disse assim, olha pastor, fique tranquilo, tem as vacas que ficam passeando por aí, né? Aí tá, não sei o quê. Aí quando a gente se deita de fato que vai dormir, aí eu escuto aquele negócio. Eu digo, outro mosquito, Jesus. Aí daqui a pouco eu escuto aquele negócio, o sininho da vaca. Aí eu digo, ela vai entrar aqui, né? Aí daqui a pouco, para piorar a minha situação, o João Pedro começa a roncar. Eu digo, Jesus, tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor pela obra e pelas pessoas, né? Porque eu não estou acostumado com isso, né? Então, assim, eu não poderia falar de outra coisa a não ser o amor. E eu, além disso, me apaixonei pelo irmão Antonino e a irmã Hilda, né? E a outra, Angélica, dona Angélica, que estava lá no outro quarto, também uma senhorinha, 90 e poucos anos, né? 92 anos. E aí, irmãos, falando de amor, aqui na apostila ela já começa com um versículo. Se você prestar atenção aí, não precisa você abrir, ele está aí. Ele diz lá em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um dos pontos que a igreja Calvary, o ministério Calvary Chapel, ele vai bater nessa tecla, vai enfatizar, é sobre o amor para com o outro. É sobre o amor para com o próximo. Porque se vocês perceberem, desde o início do estudo, do primeiro tópico, lá da primeira pessoa que começou a dar o estudo aí para a gente, você vê que todos os pontos, os assuntos aqui desse distintivo, eles são única e exclusivamente bíblicos. Amém? Todas as questões, a Igreja do Calvário, ela preza pela palavra. O que a palavra diz acerca disso? O que a palavra diz sobre o governo da igreja? O que a palavra diz
sobre N coisas e o que a palavra diz sobre o amor. E é isso que a gente vai aprender nesta manhã. Veja aí o primeiro parágrafo. Sem amor, nenhum dos dons e poderes do Espírito Santo faz sentido ou tem significado. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Lá em 1 Coríntios. Paulo diz que existem pessoas que dão muita ênfase a poder falar em línguas e que veem esse dom como a maior evidência do preenchimento do batismo do Espírito. Mas se essas mesmas pessoas não tiverem amor, falar em línguas não é mais significante que o barulho feito por um sino ou um triângulo. É só um barulho, não é a prova de nada. Isso até pode ser considerado a principal evidência da presença do Espírito, mas não é evidência de nada se não há o amor. É o mesmo que o metal que soa ou o sino que tine. É só um barulho, mas não é prova de verdade. Veja, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que a igreja do Calvário, como já foi falado aqui por outros colegas, não é contra o falar em línguas. Amém? Por que a igreja do Calvário não é contra? Porque o falar em línguas é bíblico. E nós cremos nisso. Nós cremos nesse dom. Mas ela diz aqui que não é a principal coisa se não tiver o amor. Porque, como já foi falado aqui também, se você for olhar na questão do dom de línguas, ele edifica você mesmo. A gente falou ontem, Então, se não tiver um intérprete, se não estiver falando com ordem e decência, um de cada vez, e a Bíblia ainda, eu acho interessante que ela vai dizer que seja 1, 2 ou 3, sendo um de cada vez e que haja intérprete. Então, mesmo sendo um de cada vez e havendo a interpretação, também tem que ter o amor, porque se não tiver, é só um barulho. Amém, irmãos? Então, veja, perceba, e eu quero que fique bem claro aí na sua mente e no seu coração, que a igreja do Calvário, ela não é contra o falar em línguas. Nós não somos do Polo Norte. Nós somos geladinhos até esse ponto. Mas a gente tem um equilíbrio que a gente vai ver lá na frente. Tá ok? Lembram que eu falei para vocês que a irmã chegou para mim e teve a ousadia de dizer: pastor, está acontecendo alguma coisa com o senhor? Nunca mais eu vi o senhor falando em língua. Eu não falei para ela porque não interessava a ela, mas quando eu saí da minha casa até a igreja, eu dentro do carro dirigindo, Deus me tomou em mistério e eu fui falando em língua, eu e Jesus sozinho dentro do carro, porque foi algo entre eu e ele. E quando eu chego na igreja, a irmã me diz um negócio dele. Eu não tinha que dizer para ela: irmã, eu vim de casa falando. Eu não precisava, não interessava a ela falar aquilo. Entende? Então veja, nós não somos contra. Nós somos contra ao que não está na Bíblia. Ok? Então, voltando para aqui, é necessário que nós saibamos que o dom de língua ou qualquer outro dom, o maior é o amor. Pule aí para o 4º parágrafo, por favor. Diz assim: o supremo desejo de Deus para nós é que nós experimentemos seu amor e não compartilhemos esse amor com os outros. E então compartilhemos esse amor com os outros. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Esse é um pedido grande. Ele então disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia citar para vocês aqui vários exemplos na Bíblia de pessoas que amaram outras pessoas, de pessoas que doaram sua vida por amor às coisas de Deus e, consequentemente, às pessoas, de pessoas que viveram para outras pessoas, colocando em primeiro lugar o amor. Mas eu gostaria de dar o exemplo do próprio Cristo. Amém?
do próprio Cristo. Eu estava conversando lá com a irmã, com a mãe do pastor, e uma das coisas que eu percebi, veja, como é que um cara não parece não, você que parece ter uns 60, 70, mas eu tenho 44 anos, um corpinho de 15. Como é que um cara de 44 anos vai aconselhar uma pessoa de 85, 85 acho que ela tem, que ela falou, 84, 85. Ela tem 87. 87, ela disse 85, ela está querendo ficar mais nova, 2 anos. Mas é porque a bichinha esquece, seu pai tem 90, né? Como é que um camarada de 44 anos vai aconselhar uma mulher de 87 anos e um homem de 90 Entende? Se Deus não colocar a mão e não tomar a frente. E uma das coisas que a irmã mais me falou é a angústia e a revolta que ela tem de terem tirado a vida do filho dela. E ela disse assim: pastor, eu evito passar por tal lugar, eu arrudeio, eu faço um caminho mais longo para não passar em tal lugar, porque eu não consigo ver algumas pessoas. E aí veio o conselho que eu dei a ela, e aí agora tem que entrar o pastor, independente da idade, né? E eu disse a ela: irmã, pense comigo sobre Jesus. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, ele apanhou. Jesus, ele foi chicoteado. E quando a gente lembra dessas chicotadas que Jesus levou, não foi feito às vezes a gente dar uma palmada nos nossos filhos. Ai, menino, ai, menina, a gente não está nem batendo mesmo, a gente está só, né? E a gente, Jesus, ele não sei eu dizer o nome daquela especinha que tinha lá que quando pegava em Jesus, que puxava, vinha rasgando tudo a carne dele. Jesus, ele é o rei, mas ele ali foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, não uma coroa de um rei, mas uma coroa de espinho que não foi simplesmente colocada, ela foi cravada na cabeça dele. Jesus agora ele foi pregado na cruz. Tá! E a única coisa que Jesus disse quando estava ali foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o maior exemplo de amor, de um homem que entregou a sua vida, que morreu por nós. Eu estava falando para ela. Então, irmã, eu sei que é difícil para a senhora, mas procure perdoar, porque a Bíblia nos ensina a amar. Tire esse fardo que não é da senhora. Então, a igreja do Calvário, ela vai ensinar o que a Bíblia diz: a gente amar os outros. Permitam-me dar mais um exemplo aqui. Eu sou conhecido como o pastor das parábolas segundo João Pedro. A minha esposa ficou muito sentida em não poder vir dessa vez. Da outra vez ela veio, mas a gente foi embora no outro dia. Ela trabalhou ontem, por isso que não veio. E tinha um zap dela aqui e dizendo: meu, como é que tá aí? Eu queria muito estar aí, não sei o que, não sei o que. Imagine, mulher fala cerca de 15 mil palavras a mais que eu amo por dia. Né? Imagina ela distante, é que ela fala mesmo, né? Inventaram esse negócio de zap, sua graça. E aí, ela queria estar aqui. E nós que viemos estar aqui com vocês não fazem ideia da alegria que transborda no nosso coração em estar aqui com vocês. Amém. Sabe por quê, irmãos? Por amor. Amor à obra, amor a Deus e amor a esse povo daqui. Amém. Porque se não fosse o amor, nós não viríamos. E aí eu já aproveito e dou um conselho a todos vocês que são daqui. Se vocês já são daqui, se outras pessoas como a minha esposa e outras pessoas acreditem da nossa igreja que não vieram, que queriam estar aqui, vocês já são daqui. Então amem este lugar. Amem as pessoas. Amem aqueles que tiram a sua paciência. Amem aqueles que talvez tirou alguém de vocês. Amem aqueles que... Amem seus inimigos. Vamos dizer assim: ah, pastor Will, mas o senhor não está na minha pele.
Nem você estava na de Jesus. Nem eu estava na de Jesus. Nem vocês estão na minha por algumas coisas que eu já passei e eu tive que, por amor, abrir mão. Então a igreja do Calvário, ela vai ensinar a gente a amar o próximo com o amor de Deus, com o amor de Cristo. E antes que você diga, que você externe de uma forma verbal, porque talvez já surgiu no seu coração isso que eu vou falar. Ah, mas é muito difícil. Se fosse fácil, era fácil. É difícil. Mas a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. E a Bíblia ainda nos diz que o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E Deus, com a sua misericórdia e o seu tão grande amor, Ele habita em nós e faz a gente amar as pessoas. Então ame em nome de Jesus. João disse: se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E ele pergunta: como estará nele o amor de Deus? Irmãos, não sei se foi ontem, ontem foi sábado, não foi? Foi sexta-feira. Ô Renato, foi sexta-feira o negócio daquele paciente lá no hospital que ia chegar, aquele famoso lá. Foi sexta, não foi? Eu e o pastor Renato, nós trabalhamos em um hospital particular, num hospital de grande referência assim lá em Recife. Na verdade, o hospital é em Olinda, mas enfim. E eu acho que a gente já tinha largado, a gente estava indo para casa e Renato recebeu uma ligação, né, que aí faz parte do setor dele, ele é responsável por isso, que ia um político, um camarada estava passando mal e estava sendo encaminhado lá para o hospital, ia ficar internado lá e aí é toda aquela correria, toda aquela coisa. Quando o Renato me disse quem era, irmãos, eu não vou ser hipócrita, não falei nem para ele. Quando ele disse, o Wilton é fulano, eu disse, era bom que essa peste morresse logo. Eu não vou mentir, irmão. Na hora, quando ele me disse o nome do sujeito, eu disse, era bom já chegasse lá morto. Mas a gente não tem nem trabalho, já chama a funerária, já encosta lá. A gente trabalha no hospital, está acostumado com essas coisas. Né? Mas na hora, irmão, Deus me deu uma lapada. Na hora. E Wilton, já pensar se eu agisse assim contigo? Wilton, tu não gosta dele, tu não gosta do partido dele, tu não gosta da forma como ele governa, tu não gosta de nada dele, mas foi eu que criei ele assim como eu te criei. E eu te chamei, Wilton, para tu amar as pessoas. Quando eu te digo lá na minha palavra, amar um ao outro, amar o próximo como a ti mesmo, não estou dizendo para tu amar o próximo só se for do partido que tu concorda. Eu não deixei na Bíblia para tu amar o próximo daquele que tu simpatiza com ele. A minha ordem é amar o próximo, ponto. É como eu estava conversando com alguns irmãos sobre pai e mãe. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos. Honra teu pai e tua mãe se ele deu de comer a tu, te criou, te deu educação. A Bíblia diz para a gente honrar pai e mãe, ponto. Meu pai pode ser o pior traste do mundo. Não me interessa se meu pai foi um mau pai, um mau marido, um canalha, mas eu como cristão eu tenho que exercer o amor, colocar o amor em prática, mostrar Jesus para meu pai se de repente ele for um pai mau. E aí eu como cristão, muito além do que um funcionário do hospital, aquele homem ao chegar lá, eu não vou ter contato com ele porque não é o meu setor, não é a minha área do hospital, mas se de repente eu estivesse lá e eu tivesse que entrar lá onde ele vai ficar, não sei se no apartamento, na UTI, onde seja lá onde for, ele tem que, quando eu entrar, mesmo eu não gostando dele como político, mas eu tenho que gostar dele como uma pessoa que foi criada por Deus. E ao chegar perto dele, ele teria que ver Cristo manifestado em mim, o amor de Cristo manifestado em mim. Amém? Então é nesse sentido que a igreja do Calvário, ela crê que nós cremos e assim nós devemos ser. Não simplesmente porque a igreja do Calvário diz que tem que ser, porque a igreja diz que a Bíblia
nos ensina assim, e se nós somos pessoas bíblicas que seguimos a palavra, a gente tem que amar o próximo, independente de quem seja, do que ele faça. Agora, não é que eu vá concordar com as práticas do próximo, aí já mudou a história. Irmãos, como eu trabalho com casais, um dos pontos que eu falo para casais é possível discordar sem brigar. Amém? Então isso é na política, isso é na igreja, isso é em qualquer canto. Ame. Se você amar, Deus vai lhe dar direcionamento, discernimento, sabedoria para você colocar em prática aquilo que Ele nos ensina na palavra. Porque vou repetir para vocês o que diz aqui em João 3,17. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É a mesma coisa, vamos lá. Está aqui o pastor Renato e a irmã Vânia. Está aí ela ou está ali, a irmã Vânia. Aí o pastor Renato diz assim, nunca mais ele disse, vamos ver se Deus está no coração dele agora. Pastor Wilton, vai lá em casa comer cuscuz. Fica a dica. Amém? Aí eu chego para minha esposa, para a Beth, e digo assim, amor, pastor Renato chamou a gente para comer o cuscuz lá na casa dele, mas vamos ver quando é o dia que Vânia está de plantão, para a gente ir quando o Vânia estiver trabalhando, porque eu não suporto Vânia. Eu gosto de Vânia, que Vânia fala cuscuz, ele não, viu? Como eu posso amar o pastor Renato, me sentir bem com ele, querer estar com ele, mas eu não suporto a mulher dele? Vocês entendem? Como eu posso, aí trazendo para aqui, amar a Deus, adorar a Deus, me acabar todinho, glória a Deus misturado com aleluia. Senhor, Tu és o Deus da minha vida, eu te amo, Senhor, mas eu não suporto a noiva dele, que é a igreja. Olha, eu não vou para a igreja porque a minha adoração, o meu culto eu faço em casa porque tem os irmãozinhos que eu não suporto. Irmão, tem crente que tem raiva de crente só porque o crente senta no mesmo lugar todos os cultos. Rapaz, pastor Dedé só senta na primeira cadeira, toda vez naquela da ponta. Menino, não tem outra cadeira para ele sentar não, Isso existe não. Rapaz, a irmã fulano, toda vez ela só vai com pitó. Ela só o cabelo dela, tem problema no cabelo, Não são coisas tão pequenas, tão que... Meu Deus do céu. Ô pastor Wilton, um minutinho. Aí, a senhora falando isso aí, tem um casal na igreja que só senta uns 2 bancos lá. Aí a irmã chegou em mim e falou assim, pastor, tem como tirar aqueles 2 dali não, para eu e meu esposo sentar? Meu Deus. Agora foi bom para mim. Aí eu vou lá, irmão, senta aqui que ela gosta de ficar no vento, que ela tá na menopausa. Aí o jovem, não, irmão, pastor, tá bom. Bem no amor, como foi dito ontem. Né? Isso, com certeza. Vamos colaborar por ele. Irmãos, quando você aprende a amar, tá tudo aqui dentro, né? Você aprende a amar, você fala a verdade que tem que ser falada com amor. Sim ou não? Você quer chamar a atenção de um irmão, primeiro, você está recebendo o direcionamento do Espírito Santo. O primeiro ponto é esse, é você que quer. Porque se for você, fique calado. Mas se é do Espírito Santo, vai e obedeça. Agora vá com amor. Eu não sou assim bem feitinho. Minha cunhada chegou para mim, uma cunhada minha, falei, cunhado, preciso falar contigo. O que é, menino? O que é que tu quer? Menino, tu faz um regime, tu tá muito gordo. Olha, tu tá uma baleia, meu irmão. Nossa, tá. Olha, rapaz, tu faz um regime, porque naquele dia tu passou mal, porque não sei o quê. Olha, ela me escrachou. Eu fiz o regime, eu fiquei com raiva da minha cunhada. Mas ela falou mentira, irmão. O problema é que ela falou da forma errada. Dias depois, eu acho que 1 mês, 2 meses depois, eu conversando com a minha costelinha, estou eu conversando com ela, aí eu comecei a passar mal. Eu tomo remédio de pressão, né? Desde os 28 anos de idade e tal, eu comecei a passar mal. Aí minha esposa disse assim, meu amor,
Ela só não diz minha coisa linda, que ela nunca disse que eu sou linda, mas ela chama de meu amor. Meu amor, eu acho melhor você se orientar, meu filho. Meu filho, você está jovem, você só vive passando mal, tua pressão lá em cima, tu rapaz, tu é só problema, né? Tu vai daqui para ali, tu cansa, tu tá aí tomando remédio de pressão, tu tá em não sei o quê. Vê aí, tu já tem teu pai que já é cardíaco, tu tem teus avós que morreram tudo do coração, meu filho se orienta, aí eu, poxa, se vai, veja irmão fulano, que era viciado em droga, era viciado em álcool, e o irmão hoje é uma bênção na igreja, Deus libertou ele, porque Deus não pode libertar da gula. Aí eu olhei assim, veja irmão, ela falou a mesma coisa que minha cunhada falou, mas com amor. Que coisa mais linda. Deixa eu fazer o coração aqui que eu fiz para ela. Esse é meu coração, não sei fazer o coração feito vocês fazem. Aí irmãos, depois que minha esposa falou, doença de Chagas. Deixa eu falar para vocês, depois dessa conversa tão amorosa com a minha costelinha, eu consegui perder 32 quilos. Depois recuperei. Mas eu perdi 32 quilos. Indo visitar Renato. Eu era mais gordo do que eu estou agora. Eu perdi 32 quilos sem tomar remédio e sem fazer cirurgia. Porque o amor, entende? Ela falou com o amor de Cristo. Então é isso que a gente quer passar para vocês. Fale com amor, faça as coisas com amor. Tudo que você falar. João fala um pouco sobre guardar os mandamentos de Deus na primeira epístola. Mas qual é o mandamento que nós escutamos dele? É que nós devemos amar uns aos outros. Irmãos, amar só quem me ama é bom demais, é muito fácil. Amar quem não me aperreia é muito fácil. Você quer aprender a ter paciência e amar as pessoas? Faça uma oração que eu aprendi a fazer. Sabe qual foi a oração que eu aprendi a fazer? Eu digo assim sobre paciência, porque para exercer paciência você tem que ter amor, sim ou não? Sim. Aí eu digo assim, Senhor, me dá a paciência de todo mundo da Bíblia, porque só a de Jó é pouca. Pode ter que ter a paciência de Jó, a paciência de Jó já é pouca, tem que ser todo mundo. Juntar todo mundo que era paciente, porque só a de Jó não estava dando vencimento mais não. E aí você aprende a amar as pessoas. Veja aí nesse último parágrafo aí, lá no finalzinho diz assim: ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Na 1 Timóteo 4,12. Procure constantemente ser compreensivo e ter compaixão. Ver as pessoas na compaixão de Jesus Cristo e através dela. Irmãos, a gente tem que exercer isso aí, a gente tem que ser exemplo. Pastor, oi. Você quiser qual é a página que chegou lá atrás? Ah tá, desculpa. Página 61, estou indo para 62 agora. É até 9 mesmo, né? Hoje vai dar tempo. Estou tranquilo, estou suave. 3 horas da tarde. Então você tem que ser exemplo. Lá vem eu com outro exemplo. Culto de Páscoa. Uma vez lá na igreja, meu pai chegou para mim, me aperreou tanto, aí fez: meu filho, deixa eu cantar um louvor. Eu digo: pai, pelo amor de Deus, Jesus me ajude, meu pai é uma bênção. Por favor, meu filho, Deus está me dando uma unção. Eu preciso cantar esse louvor. Eu vou cantar com Beta, a gente ensaia direitinho. Aí ele pegou, se juntou com a minha esposa lá e começou a ensaiar. Irmão, no dia do culto de Páscoa, no dia da hora do louvor, eles cantaram, que bênção, até eu chorei. Meu pai cantando, foi. Eu ultimamente só tinha chorado de raiva das coisas que meu pai fez, né? Mas nesse dia eu chorei de emoção. Jesus usou ele, irmão, lá no louvor. Que coisa linda, meu pai e minha esposa cantando. Foi tremenda, a igreja foi muito edificada. Deus usou os dois ali. Foi a coisa mais linda do mundo. Quando a gente acabou o culto,
que a gente sai da igreja. Meu pai é militar, tá? Aí você já vai começando a entender. Eu pego o carro, aí eu, meu pai, minha mãe, minha esposa e meu filho. A gente, quando sai da igreja, que pega a estrada de aldeia principal, em 2 minutos que eu pego a estrada, vi um cara num carro, um boizinho virado no saco de batata, que o cara, do jeito que veio, ele ia bater em mim. Aí eu puxei o carro para cá, brequei o cara, bum! Aí meu pai, miserável! Aí eu com um revólver aqui para dar um tiro na cabeça do nojento deles. Eu sou crente, mas não sou besta não. Mas o cara desse merece a ação das armado. E para não sei o quê. Vai atrás dele para pegar ele. Bota do lado dele. Cadê o amor, pai? Veja, só estávamos nós ali. Se estivessem outras pessoas que tinham acabado de ver meu pai cantar na igreja, uma bênção. Vocês entendem? Meu irmão, não seja crente nem amoroso só dentro da igreja. Quem é você quando você está só? Quem é você quando você está na rua? Quem é você quando você está no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, com os seus vizinhos, com os seus parentes? Quem somos nós? E vou mais a fundo. Quem somos nós quando estamos sós, a sós com Deus no nosso quarto? Que amor é esse que a gente transmite para as pessoas? Então sejamos exemplos. Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ser imitador de Cristo é andar em amor e colocar o amor em prática. Amém. É a gente passar por cima de todas as barreiras, de todas as dificuldades e amar. E isso só é possível, irmãos, se tiver amor, e esse amor se chamar Jesus Cristo. As pessoas costumam dizer que o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao de Cristo. Já ouviu isso aqui? Agora, baixa a mão. Só quem é mãe, levante a mão, por favor. Quem é mãe? Grande maioria, né? O profetismo na vida de Renatinha, 4 filhos esse ano ainda. Glória a Deus. Dá bastante não. Esse vai esse ano não, né? Pro ano que vem, pensa. Fabrica esse ano que vem chega. Amém. Deixa eu perguntar à irmã Ana, né? A esposa do pastor Paulo. Irmã Ana, a senhora tem quantos filhos? 4 filhos. Olha, 4 é confirmação. A senhora ama seus filhos? Todos iguais. Certo. Qual o grau de amor que a senhora é capaz de seu filho? Pelo amor que a senhora tem de mim, a senhora faz qualquer coisa pelos seus filhos. Certo? O meu filho, irmã, seja sincera. Veja, amor de mãe, segundo o povo aí fora, é o amor que se assemelha ao de Cristo. Irmã Ana, diante de Deus, da igreja, com toda a sinceridade do mundo, eu tenho um filho, só um. A senhora ama o meu filho da mesma forma que ama os seus filhos? Opa, tem alguma coisa errada aí, não? Não é o amor que se assemelha ao de Cristo? Sabe por quê, irmão? Amor de mãe não é incondicional, aprenda isso. Porque incondicional é quando não existe uma condição. A irmã Ana ama os 4 filhos dela porque são filhos dela. Se não fosse, ela poderia até gostar, até amar com aquele amor, mas não do jeito que ela ama. Então a gente não ama. Veja, eu tenho meu filho e tenho meu neto. Perguntaram a mim: pastor, como é a sensação de ser avô? Como é o amor? É diferente. Quem é avô aqui sabe. É diferente, porque o amor que eu tenho no meu filho é um, o amor para o meu neto é outro. É como se no coração da gente tivesse um espaço para cada tipo de amor. O amor de marido e mulher, o amor para pai, o amor para filho, o amor para neto. Vocês estão entendendo? Mas o amor incondicional, irmãos, é o de Cristo. Cristo se ama o meu filho, ama os seus filhos, ama os filhos de vocês da mesma forma. Então, verdade é que a Bíblia vai dizer que por amor a nós, Ele entregou a sua vida por todos. E às vezes a gente não quer se sacrificar, a gente não quer se doar por amor a alguém. Ou a gente, quando quer, é porque a gente tem uma empatia maior, é porque a gente gosta mais de fulano do que de ciclano. Não! Amar a todos de uma só forma. Essa é a vontade de Deus. Isso é o que a palavra diz. Veja aí. Página 62.
dizer que descobriu que a chave para a compaixão é a compreensão. Ezequiel já disse, eu morava, estou no primeiro parágrafo aí da página 62, eu morava onde eles moravam. Eu acredito que essa é uma coisa muito boa de se tentar fazer, pelo menos em sua própria mente. Ponha-se no lugar da outra pessoa. Imagine-se na mesma situação. More onde ela mora. Veja do ponto de vista dela. Nós sempre vemos apenas do nosso ponto de vista, mas tente ver do ponto de vista dos outros. Quando você aprende isso, você tem mais paciência e você começa a amar de outra forma. Nós tivemos um professor do seminário, pastor Marcos, que ele dizia assim: as aparências não enganam. O que engana é a falta de acuidade de quem as observa. Se colocar no lugar do outro, ver o ponto de vista. Eu vou fazer um teste rápido com vocês aqui. George, que está lá atrás, o último ali. George, daí, tu estás vendo o pastor Dedé? Certo, você está vendo ele. Certo. Se eu perguntar a George assim, George, quantos botões tem na camisa do pastor Dedé? Mas você está vendo o pastor Dedé. Beleza. Pastor Emanuel, o senhor está vendo o pastor Dedé? Se eu perguntar ao senhor quantos botões tem na camisa dele? Entende? Os dois estão vendo o pastor Dedé. Só que ele está vendo de um ângulo melhor. Se ele olhar, ele vai contar e vai saber quantos botões tem na camisa do pastor Dedé. Sendo assim, ele vai ter um pensamento diferenciado sobre o pastor Dedé, porque ele está vendo mais detalhes, ele está meio que do lado dele, se colocando talvez no lugar dele, vendo os detalhes e as coisas mais específicas, que George, que está lá atrás, não consegue ver. Então, até para que nós amemos os outros de uma forma diferenciada, de uma forma bíblica, às vezes é necessário que nos coloquemos ao lado dessa pessoa, que nos coloquemos mais perto, mais próximo dessa pessoa e que entendamos o que ela está vivendo, o que ela está passando ou o que ela passou, irmão. Porque pense comigo, ninguém vai lhe dar o que não tem. Ninguém vai lhe dar o que nunca recebeu. Ninguém vai lhe dar amor se essa pessoa nunca teve amor. Mas se nós temos, irmãos, nós temos que colocar em prática. Eu lembro quando eu brigava com meu filho, quando meu filho era criança, eu queria que aquele menino ele tivesse atitude já de adulto. E minha esposa olhava para mim e dizia: ei, o pai é você, o adulto da história é você que tem que se orientar. E outra coisa, o cristão é você, o pastor é você. Tome vergonha, a bicha é braba. Sabe, irmão? E aquela loucura, né? Tá onde esse rapaz, ela tem razão. A coisa mais difícil para a gente homem é dizer a mulher tem razão, mas a gente diz, porque a gente ama. Sabe? E assim, é isso. Então se coloque no lugar do outro. A gente tem um grande problema. Antigamente os crentes só julgavam. Hoje o crente, ele foi promovido, ele julga e condena. Antes a gente só julgava, hoje a gente julga e condena. Já saiu? Não, é estratégia, para todo mundo ver quantos botões tem na camisa dele. Hoje a gente só julga e condena, irmãos. Eu escutei uma palavra também de um ex-professor meu, que aquilo machucou meu coração. Mas eu comecei a mudar meu ponto de vista. Professor também de seminário, ele disse assim: nós cristãos somos, infelizmente, um dos povos mais mentirosos na face da terra. Eu já me levantei. O que, pastor? Aí ele some, sabe por quê? Porque a gente é o povo que mais prega sobre o amor, mas é quem menos vive o amor. Nós cremos numa verdade e vivemos como se fosse uma mentira. O não cristão crê numa mentira e vive como se fosse uma verdade. Aquilo ali foi um impacto para o meu coração naquela sala de aula. A gente estava estudando uma cadeira chamada heresiologia, sobre heresia e por aí vai. E ele disse isso. Eu disse: eu não sei se eu vou conseguir mudar outras pessoas, mas eu vou mudar a minha história.
assim, né? Procurar fazer o que a Bíblia diz. Tanto que quando eu estudei, eu paguei umas cadeiras de psicologia, no primeiro dia a professora fez assim: Wilton, como você trata as pessoas? Eu digo, eu tenho um método massa de tratar um cabo que é perreira. Eu boto ele na mala do carro, pego uma rua, uma estrada de terra cheia de buraco, e vou na maior velocidade do mundo para chacoalhar bem muito o cara lá dentro. Quando eu chegar, vou andar uns 20 km com ele, chacoalhando lá dentro, eu vou chegar lá, vou abrir a mala e aí, mané? Não, ainda está com as mesmas tese, pá, e de novo. Aí era assim, e o pastor, olha. Aí passou, aí estudei 1 ano e meio, né? Com essa professora, pastora Soraya. Aí, 1 ano e meio depois, aí ela disse assim, e aí, Wilton? E hoje? Eu digo, professora, hoje eu ainda tenho um sonho de me formar em psicologia, tá? Depois que eu estudei essa. Aí eu disse, hoje eu aprendi assim, professora. Eu pego essa mesma pessoa, vou colocar no banco de trás, já mudou, não foi? Vou colocar o cinto nela, vou pegar a melhor estrada asfaltada, ligar o ar-condicionado e transportando essa pessoa com segurança na estrada tapete, sem o carro nem balançar, e escutando ela, só escutando. Quando eu chegar em determinado lugar, hoje mais não, porque a gasolina está cara, não dá para ir até onde eu queria. Aí eu vou voltar e vou agora colocando os pontos nos is. E vou agora aconselhando como pastor, como homem de Deus, essa pessoa, porque eu aprendi a amar essa pessoa. Amém, irmãos? Amém. Então é isso, ame, só isso. Só ame, em nome de Jesus. Tá? Então assim, esse texto que a gente leu aqui, essas coisas aqui, ela vai falar tudo sobre o amor. Vou correr aqui para a gente entrar no outro ponto. Tem aqui também, o terceiro parágrafo da página 62 diz assim: as características de que nós não gostamos em nós mesmos são as mesmas que nós simplesmente detestamos nos outros. Isso é verdade. Nós conseguimos tolerar e viver com elas em nós mesmos, mas quando nós as vemos nos outros, nós não conseguimos suportá-las. Elas nos irritam e nos aborrecem. Entendimento é uma parte muito importante da compaixão. Isso é verdade ou não? Irmão, vocês estão vendo, eu sou conhecido como Zé do Bocão. Olha, não preciso nem de microfone, irmão. Preciso não, vou deixar ele aqui, ó. Estão me escutando, está escutando aí atrás? Amém? Não preciso de microfone não, eu sou do Bocão mesmo, eu tenho esse tom de voz que só quem se irrita é ótimo quando começa a cantar no louvor. Mas quando eu vejo um camarada, ou um homem ou uma mulher que fala mais alto do que eu, me incomoda. Meu irmão, quando eu estou vendo, mas que é do Bocão, que isso? Essa pessoa não tem noção não, Irmão, quando eu estou no ônibus sentado, irmão, que senta um gordo do meu lado, eu fico, rapaz, essa terra tem que sentar aqui do meu lado. Mas quando eu sento, o magrinho se irrita, que não gosta de ir do lado do ônibus, né? Aí eu me vejo, eu me incomodo com o cara, do Bocão, mas quando é em mim, não, eu sou o cara, né? Eu posso falar alto, eu posso ser chato, eu posso não amar, eu posso isso, eu posso aquilo, mas quando é outra pessoa que tem as mesmas características minhas, aí me incomoda. Isso é egoísmo, sabe? Isso é tudo menos amor. Então que a gente se oriente nesse exemplo aí. Amém? Para a gente terminar esse ponto aqui, eu tenho 10 minutos para terminar, viu? Lá na página 63, no penúltimo parágrafo, página 63, aí diz assim: como um pastor, você vai ter pessoas na sua congregação por quem você vai sentir da mesma maneira. Você gostaria de... Aí é muito forte, viu, irmão? Mas é porque é bem dessa vontade mesmo, não pode mentir não. Dar uma voadora, matar não, uma voadora.
Mas você vai precisar ter entendimento. Conheça-os. Procure saber onde está o espinho. O que está irritando a pessoa, né? Se você procurar entendê-los, então como você tem compaixão, você pode verdadeiramente pregar para eles. Você não pode pregar de verdade para ninguém por quem você não tem compaixão. Quantas vezes você lê nas Escrituras e Jesus teve grande compaixão quando ele viu as necessidades da pessoa? Ele entendeu a necessidade, ele não precisava de alguém para testemunhar para ele, porque ele sabia o que estava no homem. É porque ele tinha compaixão, então procure entender. Irmão, é mais ou menos o que a gente já comentou aqui. Se coloca no lugar do outro. Procure entender antes de julgar, de condenar, de qualquer coisa. Calma, vamos amar. Às vezes a pessoa não teve a mesma criação sua. Meu pai é bruto, meu pai é um xureque misturado com o seu lunga. Mas meu pai não teve o amor dos pais dele. Já minha mãe não, minha mãe é um doce, minha mãe parece um algodão doce que vai se desmanchando assim, sabe? Minha mãe é de outro planeta, minha mãe não foi daqui não. Tá meu pai, meu velho. Então, veja, mas meu pai é bruto, mas meu pai ama. Meu pai é uma bênção, sabe? Mas a forma dele mostrar amor é grossa. Mas meu pai não teve amor de ninguém. Meus avós, que eu não conhecia, os pais do meu pai, quando eu converso com a minha tia, a irmã mais velha dele, que tem quase 80 anos, ela disse: meu filho, quem mais viveu dos seus avós foi eu, que era mais velha. Era pau, teu avô chegava assim, ó, da roça, via os filhos assim, se estressava com meio de menino, mandava fazer a fila para arriar a lenha, para tirar o estresse, batendo em filho. Irmão, hoje em dia meu avô estaria preso. Então, o que é que eu vou esperar do meu pai? Se coloca no lugar dele, né? E aí a gente vem aprendendo. Eu estou falando isso para vocês, mas para mim mexe muito comigo, com o meu emocional, porque eu sei o que eu passei, principalmente depois que eu me converti, para eu entender meu pai. Eu falo muito dele aqui porque foi um processo e é até hoje, né, Renato? O Renato conhece a gente de perto, sabe? E é um processo até hoje. Mas eu tenho, para a glória de Deus, colocado esse amor para fora, para amar meu pai e entender que o que ele passou, o que ele recebeu, não foi culpa dele, como não foi culpa dos meus avós, como não foi culpa dos meus tataravós, foi a vida. E aí, como cristão, como conhecedor da palavra, eu vou amar. Amém? Amém. Vamos pular aí para a página. Alguma pergunta aí sobre amor, irmãos? Sobre essa questão de amar o próximo, de a gente fazer as coisas com muito amor, com muito carinho. E aqui é em prol do próximo, né? Alguma pergunta? Calma, um de cada vez, por favor. Eu estava falando aqui, o senhor fala a respeito do amor, depois que você converteu pelo Pai do Senhor. Eu não consigo botar esse amor para fora com a minha mãe, porque eu não fui criada por ela, eu fui criada por vó. Mas assim, a gente mora na mesma cidade, mas o contato é conhecido na rua e olhe lá. Certo. A minha filha, a mais velha, tem 9, acho que ela viu ela uns 5, 6 vezes. Certo. O bebê tem 1 ano, ela só viu 2 vezes, e para ela é como se... E ela ainda fala assim: ah, eu te amo, mas o eu te amo da minha parte não sai, porque esse amor que ela fala que tem, eu já não tenho por ela. Certo. Eu tenho pela minha avó. Entendi. Mas por ela, por mais assim, que a gente sabe que quando a gente completamente tem que mudar muita coisa. Só que em mim, eu ainda não consegui mudar essa parte com ela. Vou fazer uma pergunta à senhora. A senhora quer mudar? Primeira pergunta. Sim ou não? Ou quer continuar do jeito que está? Quer mudar? Amém. Glória a Deus por isso, viu? Primeira coisa, a senhora quer mudar. Segundo, em nome de Jesus, a partir de hoje a senhora entra na nossa lista de oração e a senhora vai mudar. Para a glória dele. Porque mais amor do que a senhora pode ter pela sua mãe, Jesus teve por você e por ela. Amém? E em nome de Jesus, se a senhora quer mudar, Jesus conhece o seu coração. E a senhora vai, quando vê a sua mãe, vai dar um abraço nela. Certo? Por mais que o seu coração esteja assim, porque a senhora é cristã, porque Jesus lhe abraçou, Jesus morreu por você, Jesus entregou a vida por você e Ele lhe ama. E você
vai demonstrar esse amor pela sua mãe, porque ela está esperando esse abraço e esse eu te amo há muitos anos. E essa história vai mudar em nome de Jesus, porque o nome dele vai ser glorificado. Amém? E antes de terminar, eu quero orar pela senhora, viu? Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Alcançando o equilíbrio, página 65. Vou dar uma corrida aqui. O segundo parágrafo. Não, vamos ler o primeiro e o segundo. Uma característica importante. Calma, Wilton, tem calma. Os irmãos de Buiuá, que pastor doido é aquele, né? Ah, irmão, quem é de lá de Recife já está acostumado comigo, vocês vão se acostumando aí, viu? Amém? Isso é amor, irmão, porque eu tenho muito amor, aí eu sou assim, meio doidinho. Vamos lá, distribui. Isso no pastor Renato é uma vez. Irmão, isso depois me pega, vocês não sabem não. Isso puxa tanto Tenha minha paciência vida. com ele, amorzinho. Ore para ele ter mais amor que eu, viu? Ore. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Uma característica importante das Irmandades da Calvary é o nosso desejo de não dividir o povo de Deus por questões não essenciais. Não que nós não tenhamos fortes convicções. Quando a Bíblia fala claramente, nós também devemos falar claramente. Mas em outras questões, obrigado, te amo. Em outras questões, nós tentamos reconhecer a validez bíblica de ambos os lados de um debate e evitar excluir ou preferir aqueles de um lado ao invés do outro. Ou seja, é manter o equilíbrio. Aí vai dizer no segundo parágrafo, no comecinho aí. Um exemplo desse tipo de inclusão está em como nós tratamos a questão discutível do ministério do Espírito Santo. Nós não temos uma visão pentecostal típica e nós também não temos uma visão batista típica. Quando ele fala aqui tanto pentecostal como batista, ele está fazendo aquela analogia tanto a questão pentecostal mesmo de falar em língua, não é nem do falar em língua em tanto, é dos... Meu Deus, cadê na minha mente agora? Não é ministério não. Espírito, uns espíritos que acontecem por falta de equilíbrio, por falta de conhecimento da palavra. Vou dizer a vocês. Quem aqui já assistiu Karate Kid? É antigo. Daniel San, seu Miyagi, né? Vocês já viram nas igrejas por aí espírito de Daniel San? Irmão! Pastor Paulo, é isso que eu te digo. Aí, ó, Daniel, você se lembra que ele faz? Pá, né? Quem já ouviu falar aqui que quem criou o avião foi Santos Dumont? O 14 bis, espírito de Santos Dumont. E por último, para encerrar, espírito de panela de pressão. Pastor Dedé. É isso que a Calvary contesta. Esses espíritos aí, irmão, presta para nada. O espírito que tem que nos usar é o Espírito Santo de Deus. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, me perdoe o que eu vou fazer aqui. Você não precisa só estar com o Espírito em você. Você tem que transbordar do Espírito. Para a glória dele. Glória. Se você transborda do Espírito, você tem um equilíbrio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É esse equilíbrio que a gente tem que alcançar, que a Calvary ensina a gente. A gente parar com meninice na igreja. A gente tem um equilíbrio de quando o pastor está dando uma palavra poderosa, ou o pregador, seja lá quem está aqui, e você não é proibido você dar um glória a Deus, mas até um glória a Deus tem que ser com sabedoria. Porque às vezes a gente está escutando aquela palavra, aquele poder, e aqui, glória a Deus, aí o outro, glória a Deus, aleluia. Que é isso? E o equilíbrio? Eu não aprendi na palavra. Opa, vou me organizar aqui. Uma vez eu dei uma oportunidade ao irmão, rapaz, na igreja, 15 minutos, o cara falou tanta coisa que até hoje eu não sei o que foi. E os irmãos, glória, aleluia, glória, aleluia. Quando terminou, eu disse, irmãos, eu queria saber o que foi que ele falou, porque eu estou querendo dar glória
e não entendi nada. O cara falou nada com nada. Amém, irmão? Veja, a gente não é contra o poder do Espírito, os dons do Espírito, falar em língua, o mover do Espírito. Não, irmão. Irmão, eu sou penteca, irmão. Eu sou do fogo. Agora eu sou aqui, olha. O que é que a Bíblia diz? Uma vez a mulher chegou para mim e disse: o senhor é crente? Eu digo: sou. Então Deus está mandando lhe dizer isso, isso, isso. O senhor crê? Eu digo: não. O senhor não crê? Eu digo: creio não. Sabe por que eu não creio, moça? Porque se Deus quisesse usar a senhora para mim, Ele ia usar a senhora para mim com muita humildade e não ia mandar a senhora perguntar se eu era crente ou não. Porque Ele sabe. Amém? Amém. Então tenha o equilíbrio. Um exemplo desse tipo, como a gente leu aqui, de inclusão, está em como nós tratamos a questão. 1, 2, 3, terceiro parágrafo da página 65. Nós acreditamos sim na validade dos dons do Espírito e que esses dons podem ser manifestados hoje, mas nós não acreditamos no excesso que geralmente acompanha a liberdade no uso dos dons do Espírito. Então nós evitamos a controvérsia, mantendo aí o equilíbrio. Amém? A palavra, a essência é sempre a palavra. Se as pessoas querem falar em línguas, nós a encorajamos a fazê-lo em um ambiente devocional, privado, para ajudar a comunicar seu amor, seus louvores e suas orações a Deus. Nós olhamos para 1 Coríntios 14 como nosso exemplo bíblico. Nós não insistimos que uma pessoa fale em línguas como a principal evidência do batismo no Espírito Santo. Nós acreditamos que há outras evidências que são mais aplausíveis do que eu falar em línguas. Como Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine, né? A gente já leu isso. Nós não enfatizamos línguas como principal manifestação do batismo no Espírito, mas nós olhamos para o amor como o fruto do Espírito. Eu acredito que nós podemos ficar em uma sólida base bíblica dessa forma e, ao mesmo tempo, encorajar as pessoas a receberem o dom de línguas. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Só mais 2 minutinhos. Página 66 aí no terceiro parágrafo. Nós acreditamos na certeza da salvação, mas nós também acreditamos na perseverança dos santos. Não, estou na página 66, tá? No terceiro parágrafo. Nós não acreditamos que porque você é santo, você vai necessariamente perseverar, mas você precisa perseverar porque você é santo. Amém? Receberam aí? É feito assim, ó. Questão das obras. Tem algumas pessoas que acham que para ser salvo tem que fazer boas obras. É o contrário. Eu faço boas obras porque eu já sou salvo. Eu faço porque eu já alcancei. Não tenho mais o que alcançar. Eu almejo a glória. É para lá que a igreja vai. É para lá que nós vamos. É para lá que nós temos que querer ir todos os dias. Último parágrafo da página 66. Existem pessoas que estão sempre tentando estereotipar a Calvary. Vocês acreditam na segurança eterna? Eu digo sim, claro, eu acredito na segurança eterna. Enquanto eu estiver em Cristo, eu estou eternamente seguro. Agora, discuta isso. Ele fala aqui para a gente discutir. Se você não está em Cristo, você está seguro? Uma pergunta. Você pode ter segurança fora de Jesus Cristo? Eu não conheço nenhuma segurança fora de Jesus Cristo. Mas eu acredito que enquanto eu estiver nele, Ele vai me guardar de tropeçar. Ele vai me apresentar irrepreensível alegria perante a sua glória. E homem nenhum pode me arrebatar de sua mão. Eu acredito nisso e eu experimento a segurança de Deus. Amém, irmão? Amém. Se você estiver em Deus, irmãos, talvez eu demore para vir aqui. Eu não sei qual é o dia que eu vou vir aqui. Mas a irmã, como é o nome dela, para explorar para ela? Daniela, a irmã Dani, a sua transformação com a sua mãe, veja que não é um emocionalismo, viu? Nem eu estou dizendo nada da boca para fora, não é fé. A sua mudança de comportamento com a sua mãe vai edificar e transformar a vida de muitas pessoas. Porque ele diz aqui, ó, que a gente leu aqui, ó, eu não conheço nenhuma segurança fora de Jesus Cristo, mas eu acredito que enquanto eu estiver nele, Ele vai me guardar de tropeçar. A senhora está em Cristo e não vai mais tropeçar com relação à sua mãe. Porque está em Cristo, irmão, quem está em Cristo, nova criatura é.
Quem está em Cristo, irmãos, a gente vive de acordo com Ele, para Ele e por Ele. Página 67, primeiro parágrafo. Esses problemas dependem com frequência de uma questão de semântica. As pessoas terminam se dividindo por causa da interpretação de algumas palavras. Nós tínhamos um membro da nossa equipe aqui na Calvary, isso ele falando lá nos Estados Unidos, tá? Que era muito comprometido com os grupos de apoio. Durante esse tempo conosco, ele levou muitos à fé em Cristo. Infelizmente, nós tivemos uma separação de caminhos que deixou esse homem tão amargurado que ele agora pertence a um grupo chamado Fundamentalistas Anônimos. Ele agora encoraja ativamente as pessoas a abandonar uma fé em Jesus Cristo baseada na Bíblia. Veja, a gente encontra muita gente por aí, não sei se vocês conhecem, lá em Recife mesmo, tem muita gente desigrejada. Tem gente que diz, não, eu sou crente, olha, eu sou uma bênção, mas está desigrejado, não tem um quartel para servir, não tem. E aí essas pessoas, elas vão usar a Bíblia com a interpretação errada para falar para outras pessoas que também têm que sair da igreja. Ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio, começando lá no amor, e aqui ter esse equilíbrio entre o Pentecoste e entre a palavra propriamente dita, nessa questão mais reformada, vamos dizer assim, não sei se eu posso falar assim, tá? O segundo parágrafo aí, ele é salvo? Uma pergunta. Na verdade, ele é um inimigo de Jesus Cristo. Se eu fosse um arminiano, eu diria que ele regrediu. Se eu estivesse descrevendo do ponto de vista calvinista, eu diria que ele nunca foi salvo. Nós estamos descrevendo o mesmo homem, mas os termos que nós usamos para descrevê-lo criam uma divisão. Por isso que ele vai ensinar a gente a ter um equilíbrio, porque eu não sei se a maioria aqui sabe, existe uma guerra. Não sei se é uma guerra, acho que é muito forte, mas enfim, entre o arminianismo e o calvinismo, que é crê que você tem o livre-arbítrio em questão da salvação, e o outro crê que uma vez salvo, para sempre salvo, né? Que é o calvinista, não é isso? Errei, não foi? Pronto. Então, existe uma briga, mas ambas visões vão encontrar textos bíblicos que vai falar mais ou menos do ponto de vista deles. E a Calvary, ela não briga, ela não entra nessa briga. Eu costumo dizer que se Armínio e Calvino tivessem os dois aqui abraçados hoje, eles iam olhar para o povo e dizer, não foi nada disso que a gente quis ensinar esse povo. Né, da briga que se tem, principalmente em seminários, os estudiosos da Bíblia. Então, a Calvary, ela entra no equilíbrio. Amém, irmãos? E aí eu vou dizer para vocês o que eu digo, tá? Dizer para vocês o que eu digo não pegou muito bem não, né? Dizer para vocês o que eu penso. Se a salvação, ela é através do livre-arbítrio, eu preciso querer a salvação, então eu quero ser salvo. Se a salvação vem a partir que a gente já está salvo, e toda vez salvo, então eu estou salvo. Amém? Eu quero estar salvo, irmão. Entenderam ou não? Eu criei uma confusão aí. A Calvary não entra nessa confusão. Amém? Entre na Bíblia. Veja o que a Bíblia diz e ponto. Deixa esse povo brigar, se espernear para lá e a gente ama os dois. Amém. 1, 2, 3, 4. O quinto parágrafo aí da página 67. É por isso que eu não tomo uma posição dogmática nesse assunto, porque eu acredito que a Escritura ensina tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade do homem. Isso é massa. Eu creio assim como pastor. Eu fiquei a noite todinha para falar o nome dele. Tu acha? Eu não acho não. O nome dele, né? Para mim era a visão. Esse aí, pastor, todo mundo sabe quem é o homem. Smith. É por isso que eu vou ler de novo, que eu não tomo uma posição dogmática nesse assunto, porque eu acredito que a Escritura ensina tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade do homem. Irmãos, sem querer, a gente não deve idolatrar a denominação, tá? Pastor nenhum, pastor A, pastor B. Mas eu me apaixonei pela Calvary quando eu entrei, quando eu meditei nisso aqui, porque a gente vive esse equilíbrio e a gente vive para a glória de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Deixa eu ver se terminou. Graças a Deus, né?
Aí gosta de você. Ele gosta de mim não. Não, irmão, tô brincando. Amém, irmão. As outras coisas vai dizer praticamente sobre o mesmo assunto, você lê depois, tá? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu queria chamar a irmã, cadê ela? Vai-se embora, filho. Daniele, depois, né? Então depois. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos fez entender sobre a primazia do amor, sobre esse equilíbrio que nós temos que ter. Que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado através da nossa vida. E que as outras programações que ainda vão ter aqui, o Senhor continue conosco, manifestando a Tua presença aqui, e que possamos continuar adorando e louvando o Teu santo nome, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.